Fala galera, sejam bem-vindos ao canal HT360, o canal da verdade, da honestidade, o canal da bunda, o canal da loucura. Quero café! Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. Olha, ficou parecendo uma música da Xuxa. Vou tirar algumas dúvidas do pessoal hoje. Hoje vamos falar aí sobre fertilidade, sobre as suas bolas, isso mesmo. E no caso das mulheres também, fertilidade feminina e o uso de alguns hormônios. Lembrando que se você quiser uma consultoria, entra lá no site HT360 ou entre em contato comigo através do meu WhatsApp. Bom, o pessoal acaba me perguntando muito e eu vejo muitas dúvidas aí no geral sobre ficar estéril, ficar infértil, perder a fertilidade, tá? Então eu vou começar falando sobre o caso dos homens. Bom pessoal, existem alguns tipos de infertilidade. Existe aquela infertilidade genética, ao qual a pessoa já nasce com a infertilidade. Isso é difícil da pessoa saber porque muitas vezes ela não fez ou nunca fez um espermograma até que ela tente engravidar e não consiga, né? Então daí ela faz um espermograma, então ela não sabe exatamente se ela já era estéril ou se adquiriu essa esterilidade. Essa esterilidade também pode ser causada por algum acidente onde venha a esmagar as suas bolas. É literalmente isso, bagaçar o teu saco. Existem alguns casos de infertilidades no ciclismo, mas eu acho que não é só relacionado ali ao atrito e à temperatura que fica os bagos do ciclista, né? Que também a temperatura alta em excesso pode diminuir a tua fertilidade. E no caso do ciclista, como existe um atrito ali entre as duas pernas e o cara fica pedalando ali muito tempo, aumenta essa temperatura. E eu não estou falando daquele ciclista de final de semana, aquele tiozão pançudo, né, que põe aquela roupa ridícula, parecendo um babuíno, aquela bunda de macaco para trás e sai andando aí, atrapalhando o trânsito porque está fazendo bosta, né? Mas a infertilidade que nós vamos tratar aqui é adquirida pelo uso de hormônios, tá? Bom, em primeiro caso a gente precisa saber que tipo de hormônios essa pessoa está usando, se é a testosterona ou se é um derivado de testosterona. Os dois hormônios mais supressores de eixo hormonal, digamos assim, né? Porque o que é o eixo hormonal? É a tua produção natural de hormônios, de testosterona principalmente, que é afetada pelo uso externo de hormônio sintético. Esta produção natural de testosterona ela é diretamente ligada à produção de espermatozoides. Então, quando ela reduz ou zera, a tua produção de espermatozoides também pode chegar a zerar. Você vai fazer o exame e dá lá estéril. Eu mesmo já passei por isso, já fiquei estéril. Os hormônios mais supressores de eixo seriam a trembolona, o decanoato de nandrolona, a DECA que o pessoal conhece. São dois hormônios muito supressores de eixo hormonal. E principalmente a DECA, né, atua por muito tempo no organismo. Então se você vier adquirir uma infertilidade pelo uso de DECA, você vai ter que trabalhar isso muito bem com outros medicamentos para reverter. Essa infertilidade ela é reversível. Galera, é o seguinte, eu vou chamar a atenção para vocês aqui de alguns casos, tá? Por exemplo, eu não vou citar nomes, porque se eu citar nomes dá merda, né? Mas tem um atleta aqui no Brasil, gigantesco, ele é um dos maiores aqui do Brasil. De vez em quando ele compete, ele tem uma cara de marrento, assim, vocês vão saber quem que é, né? Um cara cheio de tatuagem, tem uns ombros assim, dizem que ele usa óleo, né? Mas não sei. Então, esse cara tem filho pequeno e ele não diminuiu o tamanho dele para ter o filho, tá? Isso já é uma coisa para vocês começarem a usar isso aqui, ó, que vocês têm na cabeça, chamado cérebro. Que se o cara não parou a utilização de hormônio e mesmo assim teve filhos, e não é o caso só desse atleta brasileiro, é de vários atletas espalhados pelo mundo inteiro. Tem o caso aí também do Leonardo Scarpelli, que fez até alguns vídeos falando que ele tinha ficado estéril pelo uso de esteroide, né? O Léo Scarpelli também é um cara que às vezes ia de alto a baixo, então teve uma época que ele falou que ia ficar natural pro resto da vida, né, e tal. Outra época ele voltou a hormonizar e tal. Hoje ele tá tendo, né, o prazer aí de ser pai, e porque ele aprendeu, ou foi um bom médico que o ensinou a reverter essa infertilidade causada pelo uso dos hormônios. Inclusive
o Leonardo Scarpelli está usando hormônios. Então dá para vocês entenderem que isso é possível reverter. Como que você vai reverter essa infertilidade? Através de um tratamento. Eu só vou citar os medicamentos que geralmente são utilizados, mas não vou dizer a forma de uso. Por quê? Porque muitas pessoas podem assistir esse vídeo e querer fazer isso por conta. E não é aconselhável fazer a utilização de nenhum tipo de medicamento por conta própria. O hormônio que é mais utilizado para reverter essa infertilidade é o HCG, e tem um outro medicamento também que é o Clomid. Esses dois são os principais que são utilizados para reverter essa infertilidade. No caso, na época quando eu fiquei estéril, eu utilizei o HCG e consegui reverter essa infertilidade num prazo de 2 meses mais ou menos, usando o HCG. Tentei reverter essa infertilidade com tratamento natural, com manipulados, homeopáticos, e não deu certo, foi uma bosta. Ah, mas eu comecei a hormonizar com 20 anos, por exemplo, e eu quero ter filho lá com 30, 35 anos. Também não existe problema desde que você tenha um acompanhamento correto. Para ser sincero com vocês, eu nunca ouvi algum caso de infertilidade que foi irreversível pelo uso de esteroides anabolizantes, até usos cavalares. Então, para você que pretende ter filhos, pode ficar tranquilo, desde que você tenha acompanhamento. Se você não tiver acompanhamento e já está hormonizando sem acompanhamento, você é um idiota, você é uma anta, você é uma besta quadrada e pode se ferrar feio, tá bom? Fica o recado aí para você que está fazendo essa bosta. Você vai usando testosterona a longo prazo e esse eixo, essa sua produção natural de hormônio, ela encerra e fica ali trancadinha, fechadinha, como se ela não existisse, né? Então, isso acarreta o quê? O que todo bodybuilder tem em comum? Saco pequeno, né? O sonho dos bodybuilders seria ter um saco daquele rendido, aquele saco sarado, né? Por quê? Porque todo bodybuilder acaba tendo algum grau de atrofia testicular. Então, quando você deixa o seu eixo fechado por muito tempo, quando você resolver reativar ele, você vai ter que fazer um tratamento maior, um tratamento mais intensivo nessa questão de abri-lo novamente. E tem pessoas que, de uma maneira que eu não concordo, gostam de fazer ciclos, né? Pegam lá 2, 3 meses e faz uma utilização de hormônio e depois, né, vai lá e tenta reabrir o eixo hormonal de muitas maneiras, às vezes totalmente equivocadas, erradas, com medicamentos que eu não sei de onde tiram isso da cabeça, enfim, mas estão falando sem acompanhamento. Eu acho isso muito mais prejudicial para a sua saúde. Nosso organismo ele é altamente adaptável, então ele vai se adaptar a este eixo e ficar ali fechado. Agora, você ficar abrindo e fechando, essa é uma opinião minha, particular minha. Eu não acho isso bom, eu acho que isso pode causar uma bagunça tão grande no teu organismo. É complicado você ficar brincando de gangorra com os seus hormônios. Não quer usar hormônio? Não use. Né? Ninguém está aqui para te ensinar, para te fomentar a usar hormônio. Quer usar hormônio? Use da maneira correta, com orientação, para não acontecer nada de errado com você. No caso das mulheres, é um pouco mais complicado, digamos assim, porque não existe muito um padrão. Como a mulher não tem testículo, mas ela também tem um eixo hormonal feminino, porque existem muitos casos que, mesmo utilizando algum tipo de recurso ergogênico, até uma atleta famosa recentemente teve um filho aí, né, uma filhinha, acho que mesmo utilizando hormônio, e o namorado dela também é atleta utilizando hormônio. Então você vê que mesmo, às vezes, você utilizando hormônio, o teu eixo pode estar aberto. E isto, para algumas pessoas que são inconsequentes, que às vezes vão sair por aí tendo relações sexuais e tal, e não querem engravidar e acabam tendo um filho, é meio complicado, porque um filho é uma grande responsabilidade, é uma outra vida. Eu, particularmente, sou muito contra o aborto, a não ser que seja por um caso muito específico de um estupro, alguma coisa nesse sentido. Mas do contrário, eu sou contra o aborto. E o caso das mulheres também vai depender muito do tipo de hormônio que elas estão utilizando, o tempo e principalmente da genética de cada uma. Porque tem mulheres, por exemplo, que vai usar uma oxandrolona só, que é um hormônio muito leve, praticamente todas as mulheres podem utilizar, vai utilizar esse hormônio e uma interrupção da menstruação aí de 6, 7, 8, 10 meses, né? E isso é uma coisa complicada. Tem mulheres que mesmo utilizando até testosterona não tem interrupção do ciclo menstrual. Então é uma coisa um pouco complexa as mulheres do que os homens. Então aquelas mulheres que estão querendo engravidar no momento devem fazer o quê?
abster do uso de esteroides anabolizantes, tá? Qualquer tipo. Aquelas mulheres que querem ter filho um dia, o uso de hormônios não vai, digamos assim, tornar essa mulher estéril. Isso não existe. Bom, espero que eu tenha ajudado, trazendo um pouco de informação para vocês, tá? Aquelas pessoas que têm uma necessidade especial, que querem realmente fazer o que é correto, podem fazer uma consultoria com a gente, tá bom? Deixa aí no link disponível para vocês. Você que quer comprar um suplemento, tem também o site HT360, tá bom? E galera, nosso canal é desse jeitão aqui, é meio maluco, é meio doido, mas sempre aqui tentando ajudar vocês de alguma forma, porque somando a gente cresce, né? E dividindo não. Então estamos aqui para somar com todos vocês e sempre trazer honestidade e verdade. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.